pare de se fazer de vítima. Sabe, muitas vezes a gente comete um erro e ao invés de olharmos para as nossas atitudes, a gente culpa os outros pelo que nós fazemos, né? Só que a verdade é que nós mesmos somos culpados do que nós fazemos. Não é o seu amigo que te levou a pecar, mas a sua atitude que te fez pecar. Claro, ele pode ter influenciado, mas a decisão de ter feito isso, a decisão de ter ouvido o que ele disse, vem de você, sabe? A gente sempre busca culpar alguém, a natureza do ser humano é culpar alguém e se fazer de vítima. Só que isso é uma coisa que nós devemos tirar da nossa vida, porque o pecado vem desde a decisão de Adão e Eva, sabe? Então, sempre foi nós mesmos, sempre foi algo que a nossa carne, que a nossa natureza cometeu. Então, não é culpa do seu amigo que te levou a pecar, mas é você, a sua decisão. O melhor de tudo isso é entender que, acima de tudo, Jesus perdoou a gente, sabe? Jesus morreu pelos nossos pecados, ele carregou a cruz que nós deveríamos carregar para que nós tivéssemos a chance de viver com ele no céu. Só que isso também não é uma desculpa para que a gente peque, sabe? Continue pecando. Porque apesar do ato de amor que Jesus fez, ele veio à Terra para mostrar a verdade, para que a gente viva a verdade. Em Romanos 6, do 1 ao 2, fala: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Esse versículo é muito forte porque fala, né? Onde surge o pecado em excesso, a graça de Deus é abundante, né? Só que não significa que por a graça ser abundante, que nós devemos continuar estando na vida de pecado. Apesar de tudo isso, a gente tem que entender e reconhecermos que uma hora Jesus vai voltar. E se estivermos em pecado quando ele voltar, né, se nós não estivermos vigiando, nós não subiremos com ele. É muito importante entender que além de Jesus ser amor, Jesus também é justiça. E ele vai ser justo quando ele voltar, né? Ele é justo, né? Mas quando ele voltar, ele vai fazer a justiça, o julgamento final. Então, conforme foi a sua vida na terra, ele vai julgar, sabe? As obras que você fez, como você agiu diante da palavra dele. Esse versículo, ele é muito forte, né? É muito importante a gente ter essa consciência de que por natureza, nós somos pecadores, mas a gente sempre deve buscar mudar, nós devemos buscar ser melhor a cada dia. É muito importante entrar no detalhe do arrependimento, né? Muitas pessoas acham que o arrependimento é apenas você ir lá no seu secreto e pedir perdão a Deus. Só que isso é apenas uma parte do arrependimento, né? Um arrependimento verdadeiro se trata de mudança, se trata de você realmente buscar ser melhor, sabe? O pecado está em nós, mas não significa que nós devemos viver com o pecado. Temos que começar a olhar para os nossos atos, temos que começar a olhar para o que nós estamos fazendo, sabe? Será que aquilo que a gente pediu perdão não foi um pedido de perdão só para dizer não, eu me arrependo? Ou se foi um arrependimento verdadeiro? Em Romanos, do capítulo 5, né, versículo 18 a 19, fala que a desobediência de um homem fez com que uma nação toda, né, um povo todo fosse mal, fosse amaldiçoado, né? Então, isso fala sobre Adão e Eva, né? Sobre Adão. A atitude de Adão fez com que gerasse uma maldição até hoje, né? Essa maldição que continua na gente, que é o pecado, entende? Só que a obediência de um homem fez com que a gente tivesse a chance de ser realmente mudados. A obediência de um homem trouxe a justiça, que foi a obediência de Jesus. Quando ele veio na terra, ele foi o único santo, ele foi o único perfeito, realmente, que estava em santidade, que estava em uma vida perfeita, a qual não houve erros. E a atitude de Jesus, a vinda dele, mostrou uma nova vida na gente, né? Uma nova chance de ter uma nova vida. Só que isso vem por meio de uma decisão, né? Então, assim como Adão decidiu comer o fruto, Adão decidiu pecar, Jesus decidiu ser justo, decidiu ser santo. Então nós temos essas duas escolhas, de ser santo ou pecador, né? Isso remete realmente
a nossa vida. Então, todos os dias nós temos essa decisão de ser melhor. Todos os dias nós temos essa decisão de ou pecar ou ser santo realmente, né? Ser santo não significa ser perfeito, mas santo significa ser separado, né? Quando você é santo, não significa que você não vai errar, mas significa que o seu ato de errar vai trazer uma mudança, né? Vai trazer uma atitude diferente, uma atitude de se arrepender e de buscar ser melhor do que o erro que você cometeu, entende? Ser santo é você separar, é você ser separado daquilo que condiz ao pecado. Então, quando você peca, sem esse conhecimento de que você está pecando, você está fazendo algo sem arrependimento, você está fazendo algo por ser da vida, né? Mas quando você é santo, se você peca, você tem a consciência do seu erro e você muda, você busca o arrependimento. Isso é ser santo, isso é ser separado. Lá em Romanos 8 também fala, né, que não houve mais condenação. Em Romanos 8:1, não houve mais condenação por meio do conhecimento, né, por meio da morte de Jesus. Veio o Espírito Santo que nos deu um ensinamento sobre o pecado, que nos convenceu sobre o pecado. E assim nós não temos mais a condenação, nós temos a chance de ser limpos em Cristo, né? De pedir perdão e ter se renovado, né? Então, através do batismo, nossos pecados são apagados, nossos pecados são perdoados e nós temos a chance de viver uma vida nova por meio do arrependimento e do Espírito Santo que nos convence do pecado. Então, o Espírito Santo, ele nos traz o convencimento do pecado, que traz o arrependimento. É muito importante a gente ter esse conhecimento para, claro, que nós somos errados por culpa, né? Nós somos culpados, mas esse sentimento de culpa não deve permanecer na gente a ponto de que nós não venhamos a buscar a Cristo. É muito legal a gente fazer uma análise sobre duas pessoas da Bíblia, né? Dois discípulos de Jesus, Judas e Pedro, né? Simão Pedro. Simão Pedro, ele negou Jesus 3 vezes e Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. O mais legal nessas duas histórias, o mais interessante de se analisar é que Pedro foi e pediu perdão a Jesus, né? Pedro, ele se arrependeu verdadeiramente. Os dois foram tomados pelo sentimento da culpa, os dois se arrependeram. Só que Pedro buscou o perdão e Judas não. Judas, ele ficou tão atordoado com aquele sentimento de culpa que ele simplesmente se matou. E isso fez com que ele não tivesse o perdão, né? Mas se ele tivesse buscado o perdão, ele realmente teria sido perdoado. Isso é um erro que nós mesmos cometemos, né? Muitas das vezes a gente se sente tão culpado, a gente se prende naquele sentimento de culpa e a gente não busca o perdão. E é por isso que a gente acaba vivendo uma vida amarga e não conhece realmente o amor de Jesus por nós, né? Então, a gente precisa fazer que nem a Pedro, que mesmo negando 3 vezes Jesus, ele foi e pediu perdão, e assim ele foi perdoado, sabe? Então, que você venha ter esse conhecimento, que você venha a buscar o perdão de Jesus, né? Que é muito bonito e pode ter certeza que quando você pedir esse perdão, ele vai te dar, né? E através do perdão você pode viver uma vida nova com Cristo. Tiago 4,17, lembre-se também, quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, e faz o mal, comete pecado. É muito importante, né? Esse versículo é extremamente forte, me dá um grande temor, porque se você sabe o que você está fazendo, né? Se você sabe que você está fazendo errado e continua fazendo por decisão, você está pecando. E é muito forte, né? Ter a consciência disso e não se arrepender verdadeiramente. Não se importar do que está fazendo. Que você venha sempre se importar. Que você venha sempre ter consciência do que você está cometendo. Para que você não venha no juízo final acabar não subindo, né? Quando Jesus voltar, você realmente subir com ele. Quando Jesus voltar, você estiver junto a ele, né? Então, é uma coisa que a gente sempre deve olhar todos os dias para nós. Será que nós não estamos fazendo algo de errado? Será que nós não estamos pecando? Será que nós não estamos nos afastando da presença de Deus por causa do nosso erro?
Porque Deus nunca vai se afastar da gente, né? Nós vamos se afastar dele, porque o pecado nos afasta do Pai, mas ele não se afasta da gente. Então, que a gente sempre venha manter uma linha reta, uma linha com Deus, uma linha de vida santa, né? Uma vida separada para Deus. E sempre ter essa noção de que todos os dias nós temos uma nova chance, uma nova oportunidade de se reconciliar com Ele. Só que isso não significa que nós devemos errar todos os dias, simplesmente por decisão, mas que nós devemos buscar ser melhor a cada dia. É isso que eu queria falar pra vocês. Espero que todos fiquem bem e beijo.